Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando para deixar um videozinho, é um videozinho gravado, deve ter uns 2 anos que eu gravei este vídeo. Nele eu falo do erro que acontece na Multisplit LG. É o erro CH34 e é o erro CH35. Ah, são os erros que falam de baixa pressão ou alta pressão. Por que isso acontece? Aonde avaliar? O que olhar? Veja neste vídeo a seguir e fique todos com Deus. Tchau, tchau. Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Pessoal, sexta-feira, é, hoje é um dia geralmente mais tranquilo, onde a gente para fazer o planejamento da próxima semana, resolver a agenda, encaixar os serviços, porque é dia de rodízio do carro, então a gente não faz tanta coisa na sexta-feira. Geralmente a gente fica aqui na base. Hoje a gente está na Vila Olímpia, aqui onde a gente faz o nosso escritório, e bater esse papo com vocês para falar sobre o erro da Multisplit LG, né? O erro 35 e o erro 34. Esses dois erros, pessoal, leva para o mesmo problema. A diferença é que um fala que o equipamento está com excesso de pressão, com a pressão muito alta, e o outro fala que o equipamento está com a pressão baixa, tá? O CH35 fala que a pressão está baixa. O CH34 fala que a pressão está alta. Vamos falar desses erros hoje. Vamos dar umas dicas aqui importantes para não sair condenando placa, para fazer todo esse tipo de coisa que para gerar um transtorno maior. Vou tentar passar para vocês aqui hoje um pouco do que a gente vive, né? Das experiências, das cabeças, que a gente já quebrou cabeça também. E de tanto mexer com esse tipo de equipamento, a gente vai pegando esse tipo de informação. E eu quero contribuir hoje, talvez, com alguém aí que precise fazer esse tipo de correção. Por que esse erro acontece? Como eu disse, esse erro ele é um erro de baixa pressão de fluido ou de alta pressão de fluido. Primeiro ponto, não significa que a sua máquina está sem gás. Não significa que a sua máquina está com gás a mais. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, quando um sensor, a máquina dá um erro de baixa pressão, a pessoa já pensa, nossa, está faltando gás. Pode ser? Pode, mas antes de você ter certeza de falar que isso é uma carga de falta de gás, você tem que fazer outros testes. E é isso que a gente vai tentar passar aqui hoje para vocês. Vamos lá. Na condensadora, na placa eletrônica da condensadora, tem um dispositivo que eu até marquei o nome dele aqui, que é um pouco meio complexo. O nome dele é SH-Pres-RD. É um plug SH-Pres-RD. Quando você abrir a tampa da máquina, você vai ver esse plug na placa com esse nome. Você vai começar a testar para saber se tem um problema na placa ou não. Você tira esse plug, você vai pegar o seu alicate amperímetro, né, seu teste, você vai colocar na escala de DCV, de tensão contínua. Pelo amor de Deus, coloque em DCV, tensão contínua. Com o ponteiro vermelho, você vai colocar no pino 1. São 3 pinos, tá? O ponto de prova preto, você vai colocar no pino 3. O pino 1, pessoal, é o de baixo, tá? Pino 1 é o de baixo, pino 3 é o de cima, que a placa vai estar nessa posição. Fazendo isto, tem que aparecer no visor do seu teste de 4 volts ponto 90 a 5 volts, tá ok? Se não aparecer 5 volts, a sua placa condensadora está com defeito. Você tem que tirar, levar para arrumar ou fazer a substituição. Deu os 5 volts, ok, a sua placa está boa. Próximo passo, você vai testar o sensor. Geralmente esse sensor ele trabalha com 200K, ele trabalha com 200K de resistência ômega, tá? Você vai colocar o teu alicate agora em amperímetro de teste, você vai colocar
em continuidade, naquela famosa escala do BIP. Coloca nela e você vai fazer o teste das duas extremidades do plug, né? Do sensor. Você vai fazer o teste dele e quando você testar, ele tem que dar uma resistência em alguns amperímetros digitais. Ele vai mostrar 180 mil ou 190 e poucos mil, ou até mesmo 200 mil. Pessoal, 200K é 200 mil. O K é o significado de mil. Então, se você tem 10K, você tem 10 mil. Se você tem 200K, você tem 200 mil. Então, cuidado aí, atenção nisso para vocês não fazer confusão. Em testes digitais, né, aqueles mais, vamos dizer assim, caro. Tem uns testes aí que o bicho é caro e aí mostra até os detalhes, os decimais. Pode ser que ele mostre 190 mil, 186 mil. O detalhe importante, o teste do sensor, ele é de acordo com a temperatura ambiente. Para ele dar 200K, a temperatura ambiente tem que ser 25 graus. Presta atenção nisso aqui que é importante. Se a temperatura ambiente tiver mais do que isso, ele tende a dar mais de 200K. Se a temperatura ambiente está menos de 25, ele tende a dar menos de 200K. Wilson, como eu vou saber qual é a medida correta se ele não tiver 25 graus? Simples, pessoal. Você vai pegar em 25 graus, ele tem que dar 200, correto? Se você vai dividir 200 por 25, você vai achar um décimo ali. Se tiver para baixo, você desconta ele. Se tiver para cima, você aumenta ele, ok? Estes são os dois primeiros testes. O mais importante, chegou na máquina, antes de você abrir e fazer todos esses testes aqui, você vai ver a situação atual do equipamento. Abre o filtro da evaporadora, vê se esse filtro, se ele não está bloqueado de sujeira. Vê se ele não está bloqueado, porque também evaporadora muito suja pode causar uma falsa impressão de falta de gás, porque a temperatura que o gás vai retornar é diferente, tá bom? Chegando na condensadora, vê se a condensadora também não está muito suja. Se a condensadora estiver muito suja, não estiver tendo a trocação ideal, né? Ela também pode apresentar falha por baixa ou por alta pressão. Nesse caso, quando a condensadora está muito suja, geralmente ela dá falha de alta pressão, porque o gás ele vai aquecer mais do que ele deveria, porque não tem o ar fazendo trocação com esse gás para baixar a temperatura dele. Então, quando a máquina está muito suja, a unidade condensadora, a pressão tende a subir e ele pode dar o erro CH34, tá bom? Atenção nesses detalhes antes de sair abrindo máquina, condenando peça, ver se a máquina está suja. E outro detalhe importante, sistema inverter ele precisa de ventilação, tá? Se a máquina estiver enclausurada, se ela estiver encaixada num buraco que não tem ventilação, não tem trocação, ela também vai dar o erro. E aí não tem problema de ser de termistor sensor, tá, pessoal? Porque tem hora que eu falo termistor, tem hora que eu falo sensor, que sensor é mais popular, mas falando tecnicamente seria chamado de termistor, tá? Então, termistor tá bom, placa tá boa, a quantidade de gás tá bom, máquina tá limpa. Por que ela tá dando esse erro? Porque ela tá num local que não tá tendo ventilação. Essa ventilação faz com que a temperatura suba, porque ela está num lugar que a temperatura em volta dela está muito alta, automaticamente a pressão do sistema vai subir junto. Atenção nisso também, pode apresentar o erro CH34 por alta pressão, tá? E por último, não menos importante, o gás. Exato. A quantidade de gás, se a máquina estiver no lugar ventilado, se você testou a placa, tá bom. Testou o termistor, o sensor, tá bom. A máquina não tá suja, local ventilado. Aí é o gás. Mas Wilson, deixa eu desligar aqui. Tem alguém me ligando aqui. Wilson, e como eu faço para saber a quantidade de gás que tem lá dentro do sistema? Pessoal, em sistema inverter, você não trabalha por pressão, tá? Você trabalha por quilo. Exato. Wilson,
Eu não sei quanto de gás tem lá dentro para saber se ela está com a quantidade certa. Infelizmente, você vai ter que recolher esse gás de uma forma segura para descartá-lo depois, porque você não sabe se ele está contaminado e tudo mais. E você vai ter que olhar na etiqueta do equipamento quantos de quilos de gás ele vai, tá? E você vai ter que colocar esse gás por balança na quantidade correta para assim garantir um bom funcionamento. Se você não fazer isso, se você não trabalhar por quilo, dificilmente você vai trabalhar um sistema inverter VRF, desse sistema mais sofisticado, você vai ter um bom rendimento. Então, muitas das vezes, o que acontece? Existe um vazamento. Aí o técnico vai lá, contratado pela pessoa, corrige o vazamento, fez tudo certinho, corrigiu o vazamento, pressurizou a linha e colocou o gás sem balança. A chance dessa máquina não funcionar é de 50%, pessoal, porque se você não coloca o gás por balança e não faz a coisa correta, dificilmente essa máquina vai trabalhar com a pressão correta. É quase impossível você conseguir colocar a quantidade de gás que a máquina trabalha sem a balança. Eu não vou falar que é impossível porque matemática é complicado. Mas é quase impossível você colocar gás sem balança no sistema multi-split e esse sistema funcionar perfeitamente. Então, se tiver vazamento, corrige o vazamento, coloca o gás por balança certinho. Wilson, como eu sei a quantidade de linha? Pessoal, o sistema multi-split varia de marca, modelo e tudo mais, fabricante, mas eles têm uma metragem de cano muito alta. Tem máquinas que trabalham com 70 metros no sistema como um todo, né? Estou falando do sistema multi-split. Se você pega uma média aí, uma máquina que tem 70 metros, ela tem 4 evaporadoras, então esses 70 metros vai dividir entre as 4 evaporadoras. Passou disto, aí já é problema, tá? Porque tem limite também de quantidade de tubulação que você precisa instalar. Mas é um assunto muito delicado, muito longo, eu não vou entrar nele agora, porque a gente está falando apenas de erro de baixa pressão e de alta pressão, tá bom? Então vamos lá atualizar, porque o vídeo já está ficando longo. Vamos atualizar. Você chegou no equipamento, primeira coisa, vê se o equipamento está limpo, vê se a condensadora está limpa, vê se a condensadora está no lugar bem ventilado. Essas 3 coisas tá ok? Você vai fazer o que? Começar os testes. Você desmonta a máquina com segurança, tá? Desmonta a máquina, faz o teste na placa, como eu disse anteriormente, você vai precisar encontrar 5 volts da placa. Se você encontrou os 5 volts da placa, você testa o termistor, o sensor. Temperatura ambiente de 25 graus, você tem que colocar na resistência ohmica de 200K no seu multímetro, no seu alicate amperímetro. Você vai ter que encontrar algo próximo disso, tá? Você não encontrou, o termistor está ruim, tá ok? Próximo passo, você vai verificar a questão do gás, mas que não, neste caso não tem como verificar. Neste caso, você tem que tirar todo o gás do sistema, fazer vácuo, colocar o gás por balança e depois disso, se você fez todos os testes, a máquina está limpa, a placa está boa, o termistor está bom, a máquina não está no local de pouca ventilação, ela vai funcionar e esse erro de baixa pressão ou de alta pressão, ele vai sumir, tá bom? Por hoje é só, esse é o que eu queria comentar com vocês, era só isso, tá bom? Ótimo final de semana para vocês, de muita paz, saúde, alegria e o que o Senhor nos abençoe. Tchau, tchau e até mais. Fui.